Então você tá tendo um período no qual você tá super dedicado, focado, não tá perdendo um treino, tá usando cada hora que você tem de forma produtiva e de repente tudo começa a desandar, sua motivação acaba, você começa a faltar aos treinos, começa a não comer do jeito que deveria, começa a adiar os estudos e deixa de fazer várias coisas, então tudo parece ir ladeira abaixo sem controle. Isso acontece porque aquilo que a gente chama de motivação não é infinito, uma hora ela vai acabar. Porque a mente humana, ela não é linear, os nossos interesses, eles mudam com o passar do tempo. De repente, hoje você tá inspirado porque você viu um determinado filme, e aí você vai assistindo várias coisas sobre ele, vai vendo vários clipes no YouTube, e então semana que vem você já não liga mais pro filme, ele já não te impacta da mesma forma, porque o seu interesse, ele flutua, ele não vai ficar sempre na mesma coisa, e essa coisa vai te manter hipermotivado pra fazer tudo o que você tem que fazer. Quanto antes você entender essa dinâmica, melhor. Só que pra você entender aquilo que eu quero te passar hoje, a gente vai ter que interpretar as coisas de uma forma um tanto quanto diferente, mas vai ser bem bacana, vem comigo. A vida, ela é como se fosse um jogo de videogame, só que no modo hardcore. E no modo hardcore, você vai lá, farma um monte de XP, juntando um monte de coisa, e se você para de ficar lá farmando, você começa a perder todo o XP que você acumulou. E os seus níveis, eles começam a cair. Só que a diferença é que enquanto num jogo de videogame a gente tem os atributos como o índice de magia, o peso que dá pra carregar no inventário e os poderizinhos que dá pra soltar, na vida real a gente tem outras coisas. A gente tem a força física, a gente tem a inteligência, a gente tem a saúde mental, a disciplina e as nossas habilidades sociais. Conseguir se comunicar, desenvolver amizades e relacionamentos mais profundos com as outras pessoas. E aí o negócio é, se você para de treinar por alguns dias e tenta voltar depois, pegando o mesmo peso que você pegava, correndo o mesmo tanto que você corria, não vai dar certo, você não vai conseguir porque você parou de ganhar XP nesse período que você ficou parado e você foi perdendo parte do XP que você tinha acumulado lá no começo. E esse acontecimento, você chegar lá na academia e notar que já não é mais a mesma coisa, ele gera uma frustração, né, gente? Então agora a gente vai dar um mergulho um pouco mais a fundo pra gente conseguir entender todo esse fenômeno, por que tudo isso acontece e por que a nossa motivação ela não é infinita e como que a gente faz pra continuar vencendo mesmo sem motivação. Acontece que a gente tem uma região do nosso cérebro que se chama córtex pré-frontal. Ela fica mais ou menos aqui e ela é responsável pela nossa racionalidade, pela nossa tomada de decisão e atitude. Estudos científicos mostraram que essa região do cérebro ela é muito mais desenvolvida em militares e atletas, por exemplo, porque essas pessoas elas passam por situações as quais elas têm que se forçar a fazer aquilo que elas não querem fazer de uma forma muito constante. E isso acaba por desenvolver mais essa região do cérebro delas. E o negócio é, você se forçando a fazer aquilo que você não quer, você também desenvolve essa região e fica cada vez mais fácil de você conseguir fazer aquilo que você não quer fazer, ou seja, aquilo que tem que ser feito. E aí, do mesmo jeito que a gente tem essa região do nosso cérebro, a gente tem uma outra região que ela joga contra a gente. E acaba que eu chamo essa região do cérebro de a parte lagarto do seu cérebro. Essa é a região que quando você tem um dia que não foi tão bom, ela chega e assopra no teu ouvido. Vamos treinar hoje não. Vamos comer um pouquinho mais, vamos comer um quilo de chocolate ali, a gente merece, a gente trabalhou muito. É a mesma região que também chega e fala, vamos pegar, parcelar esse negócio aqui, a gente merece também, é um investimento. Exatamente, essa região do cérebro, ela vai te convencer a tomar atitudes ruins, a fazer aquilo que vai te destruir, a fazer aquilo que vai te prejudicar a longo prazo e vai saciar algum desejo seu no curto prazo. Porque como eu já mencionei em alguns vídeos, o ser humano, ele tem a tendência de fugir do desconforto, de jogar o desconforto lá pra frente e ficar bem no agora. A gente pensa muito mais no agora do que no futuro. E você desenvolver o hábito de pensar no futuro, de tomar atitudes pensando nele, é muito difícil, é uma coisa muito incomum hoje em dia. Então se você já tá conseguindo fazer isso, meus parabéns, vamos continuar assim. E aí beleza, quando você tem uma sequência de semanas de progresso, de treino, estudo, trabalho, desenvolvimento, e aí do nada você começa a decair, acontece que essa região do seu cérebro, a parte lagarto dele, ela chegou e assoprou várias vezes no seu ouvido, e acontece que essa voz na sua cabeça, ela fala muito mais alto no seu pior dia. Então num dia que deu tudo errado, por algum motivo, essa voz, ela vai chegar e vai te convencer a não treinar, ela vai te convencer a não estudar, a não fazer aquilo que você falou que ia fazer. E aí você deve estar pensando, pô, Rafael, mas um diazinho que eu não treino não vai arruinar meu progresso. É verdade, não vai arruinar teu progresso. Só que tem um detalhe.
A sua real performance não é sobre o quanto você consegue fazer no seu melhor dia, mas sim o quanto você consegue manter no seu pior dia. E os dias bons, eles são minoria. A real é essa, é que a vida ela é corrida, ela é estressante, é cheia de frustrações, então você tem que conseguir blindar o seu cérebro contra esse tipo de coisa. E como é que a gente faz isso, você deve estar se perguntando. Sempre que você tiver um dia daqueles ruim pra caramba, aconteceu um monte de coisa, você não conseguiu fazer tudo aquilo que queria fazer, e deu tudo errado. Pensa no que seria a coisa número 1 que se você conseguisse fazer, você ia se sentir muito bem quando fosse deitar na cama pra dormir. Pega e faça aquela coisa. Geralmente isso é relacionado à coisa mais urgente que tem na sua vida. Então se você tá insatisfeito com o seu peso, talvez isso seja ir na academia. Ou se você não aguenta mais o lugar onde você mora e quer se mudar, precisa de dinheiro pra isso, talvez isso seja o treinamento pra você se qualificar e conseguir um emprego onde você ganha melhor. Ou se você tem alguma paixão, seja por música ou algum outro esporte, é você praticar aquilo. Porque a chave aqui é você não deixar aquele pensamento de o dia já foi uma bosta, então dane-se tudo. Esse pensamento ele não pode conquistar a sua mente. Você tem que se manter resiliente nos piores dias. Mas de qualquer forma, tudo isso que a gente conversou até agora foi sobre você evitar uma recaída. Mas e se você já tiver recaído? Como é que você se recupera disso? Você deve estar se perguntando. É isso que a gente vai descobrir agora, vem comigo. Não tenta voltar na mesma intensidade que você estava antes, porque vai dar errado. Como eu mencionei no começo do vídeo, a vida é o modo hardcore de algum jogo. Se você para de farmar, você perde XP. Imagina o exemplo de um cara que ele pegava 100 quilos na academia, e aí agora ele tenta voltar pegando esses mesmos 100 quilos. Ele vai falhar, ele não vai conseguir, e todo mundo vai ver isso, ele vai passar vergonha na frente de todo mundo, e isso vai gerar uma frustração na cabeça dele, que vai atiçar um negócio chamado ego. O ego dele não vai permitir que ele pegue e abaixe o peso, porque ele pensa, não, esse peso aí eu já passei faz muito tempo, isso é coisa de gente que tá começando, não posso, não dá. E aí ele continua insistindo na mesma carga de antes, os mesmos 100 quilos. Ele perde aquele gás que ele tinha de ver que tava sempre aumentando a carga, tava sempre melhor, e aí agora ele se vê numa situação que ele precisa abaixar o nível dele. Então o negócio é você reconhecer que você teve uma recaída e ir pegando o XP que você perdeu aos poucos, de forma gradativa. Não tenta chegar também, treinar tudo no mesmo dia, fazer um monte de coisa e se destruir, porque não adianta. A consistência vale mais do que a intensidade. Entenda isso de uma vez. Então a solução para uma recaída é você recomeçar com humildade. Só que também é importante você manter em mente que você recuperar uma coisa que uma vez você já teve é muito mais fácil do que você conquistar pela primeira vez. Então, relaxe. Não vai demorar tanto, porque, primeiro, nesse exemplo da academia, o corpo ele tem a memória muscular, ele lembra de como uma vez já foi, e além disso, você tem um conhecimento muito maior hoje do que no passado, então vai ser bem mais fácil também por causa disso. E aí agora, depois de tudo isso, eu ainda quero dizer pra você mais uma coisa. Não se sinta mal por querer se sentir motivado. Acontece que por aí todo mundo sempre fala que não, você não pode depender da motivação, você tem que ser disciplinado, tem que fazer o que tem que ser feito independentemente de como você está se sentindo, e isso é verdade. Só que não é errado, não é vergonhoso você querer se sentir motivado, você querer ir assistir um vídeo motivacional, uma palestra de motivação dos coach, ou aqueles vídeos com aquelas músicas de fundo, de transformação de não sei quanto tempo. Só que como eu mencionei no começo do vídeo, a mente humana ela não é linear, então não é para sempre que esses vídeos eles vão te motivar, vão te deixar com aquele hype gigantesco pra ir treinar, pra ir fazer um monte de coisa. E tá tudo bem. Só que o negócio é, você ir assistindo esses vídeos e ir se motivando com eles vai te ajudar a formar uma base sólida de progresso que vai construir a sua disciplina pra você manter e continuar no longo prazo, entendeu? Bom, eu espero que esse vídeo tenha agregado algum conhecimento pra você. Se sim, se inscreve aí porque eu vou estar postando muito desse tipo de coisa aqui no canal. E vamos nessa, vamos junto caminhar pra se tornar a melhor versão possível de nós mesmos. Se você tiver alguma coisa a contribuir, alguma coisa que você discorda de mim, coloca aí nos comentários, vamos dar uma discutida, qualquer coisa eu até trago o seu ponto para um vídeo novo que eu venha a fazer. Então é mais ou menos isso. Tamo junto, uma ótima tarde, uma ótima noite. Fique bem.